software brasileiro para a nutrição de gado, de leite e de corte completa 35 anos desde o início do seu desenvolvimento em 1986 na Esalq, em Piracicaba. O RLM, ou Ração de Lucro Máximo, é hoje o software mais usado no país para cálculo da alimentação de bovinos em confinamento, batendo de longe os estrangeiros. Entenda como esse software funciona e o motivo do seu sucesso na reportagem da TV USP. Um modelo matemático genuinamente brasileiro, desenvolvido com base nos dados do rebanho nacional, deu origem a um software que tem beneficiado toda a cadeia produtiva da carne e do leite bovinos no decorrer dos últimos 10 anos. Trata-se da Ração do Lucro Máximo, projeto do professor e pesquisador Dante Pazanese Duarte Lana, do Departamento de Zootecnia da Esalq, um projeto que tem contribuído com sucessivos recordes de produção no Brasil e no mundo. Em 1988, então tem uma longa história, nós iniciamos um trabalho para desenvolver um modelo matemático, um modelo de computador, que simulasse o processo de consumo, digestão, metabolização e transformação dos nutrientes em leite e carne. Então, esse é um processo muito grande, é um modelo que utiliza um número muito grande de equações e que basicamente visa a tentar integrar todo o conhecimento prático e básico da biologia da nutrição, da fisiologia da nutrição de bovinos, em um conjunto de equações que permita que a gente simule os processos de digestão, metabolização e produção de carne e leite. A situação começa com a montagem deste modelo matemático, que é muito acadêmico, que iniciou lá na Universidade de Cornell, no meu mestrado, quando eu fiz o meu PhD, e eu fiz um pós-doutorado em Nova York, na Universidade de Cornell, trabalhando, desenvolvendo esse modelo matemático muito básico. Ele foi sendo aperfeiçoado e ele foi sendo testado para a realidade brasileira, que é o que a gente chama de validação. Então, fizemos essa validação e, ao longo de muitos anos, encontramos lacunas, problemas. Quer dizer, na academia, faltava uma equação de consumo para um tipo de alimento, ou para para uma raça de bovinos, ou faltava um conhecimento sobre proteína. Então, o laboratório nosso foi fazendo experimentos, ou experimentos que eram publicados por outros autores, que foram sendo incorporados. E nós, então, montamos a primeira planilha, era uma planilha com todas essas equações, transformamos ela num software e colocamos ela à disposição dos produtores e das empresas de ração. E isso já tem mais de 10 anos que nós colocamos a primeira planilha. Então, a academia beneficia o sistema de produção, a indústria no campo, mas isso volta também com milhares e milhares, centenas de milhares de dados. Nós tínhamos, só em um ano, 600 mil dados de desempenho animal a campo, que voltaram para a universidade, e alunos meus estudaram, identificaram como melhorar o programa. Então, o programa foi sendo continuamente melhorado, ele é atualizado praticamente semanalmente, ou no mínimo mensalmente. O programa tem alguma alteração, alguém publica na França algo que a gente acha que deve incorporar, ou alguém publica no Canadá uma outra equação para estimar a exigência de proteína, ou de cálcio, ou de zinco, e nós vamos fazendo esse bate-bola, que é esse academia, indústria e lá no campo o que funciona. E com isso, hoje,
viramos, praticamente sem querer, sem departamento de marketing, sem nenhuma estrutura, os líderes do mercado. Usuário da ração do lucro máximo, o consultor Luiz Antônio Venturi relaciona os impactos do emprego do software na gestão dos rebanhos sob a sua responsabilidade. Tinha alguns softwares americanos que nós usávamos, mas existe uma diferença muito grande em relação aos softwares americanos pelo tipo de animal. E o Dante desenvolveu então o conceito do lucro máximo, dessa dieta de lucro máximo, e com a inclusão das curvas de crescimento dos zebuínos, né? Então, a gente tinha pela primeira vez um programa olhando a otimização de várias variáveis e adequado ao animal que a gente tem, a predominância nos confinamentos. Então, eu uso isso desde o início, essa ferramenta, com bastante sucesso entre a formulação e a realidade, né, entre o que eu formulo no RLM e o que eu vejo de desempenho dos animais na balança no final. Então, a acurácia boa do efeito final que eu quero na nutrição. Mas quais são as tendências do setor para os próximos anos? O professor Dante responde. Acho que o RLM ele é um exemplo de o que a gente chama na academia de sistema de auxílio à tomada de decisões. Então, o que eu vejo para o futuro é que o conhecimento seja colocado em sistemas, em softwares, para que as pessoas possam utilizá-los, né? Eu acho que a gente tem que entender que existem 500 experimentos publicados com uso de farelo de soja, ou de milho, ou de sorgo. Existem centenas de experimentos testando diferentes níveis de proteína. Chega uma hora que a quantidade de informação é muito grande. E os extensionistas que estão lá no campo, cuidando dessas 210 milhões de cabeças, os consultores, ou mesmo os técnicos das fábricas de ração, eles não têm condição de ler essas centenas de experimentos e interpretá-los. Então, resta para a universidade, para um conjunto cada vez de um número maior de pessoas trabalhando de forma integrada, juntar o conhecimento em sistemas de auxílio à tomada de decisão. Então, nós temos o RLM, que é um sistema que auxilia e muito todas essas fábricas. São pelo menos 8 bilhões de reais de alimentos que são comprados todos os anos no Brasil, somente para a dieta de bovinos. E isso precisa ser feito uma ferramenta. Essa ferramenta a gente está provendo. O programa Agricultura de hoje termina aqui. Até a próxima semana.